Estamos acompanhando a trajetória de Paulo, a subida a Jerusalém. Monsenhor Jonas, ele diz que para dar testemunho da palavra de Deus é preciso coragem e ousadia. Queremos fazer esta experiência. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, 17 a 36. Caneta e papel na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. A ousadia, a coragem é um dom do Espírito Santo. Vamos invocá-lo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, Tu que és o amor do Pai derramado nos nossos corações, dá-nos a coragem, dá-nos a ousadia, dá-nos a graça de penetrarmos na Palavra de Deus e fazermos esta experiência de dar testemunho desta palavra como Paulo, com coragem, com determinação, com fidelidade. Espírito Santo de Deus, no dia de hoje eu te suplico, eu tenho fé, mas vem em socorro da minha incredulidade. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Versículo 17. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos estavam reunidos. Depois de cumprimentá-los, ele expôs minuciosamente o que Deus fizera aos pagãos por meio do seu ministério. Ouvindo isto, eles glorificavam a Deus, mas a seguir disseram a Paulo: como podes ver, irmãos, há milhares de judeus que abraçaram a fé e todos são fiéis observantes da lei. Eles ouviram dizer a teu respeito que ensinas a todos os judeus que vivem no meio dos pagãos a abandonarem Moisés, e que lhe dizes para não circuncidarem seus filhos, nem continuarem a seguir as tradições. Que vamos fazer? Certamente ficarão sabendo que tu estás aqui. Portanto, faze o que vamos dizer-te. Estão aqui 4 homens que têm uma promessa para cumprir. Leva-os contigo, purifica-te com eles, paga as tuas despesas, para que assim possam mandar cortar os cabelos. Assim todos saberão que os boatos a teu respeito não têm fundamento e que tu também é fiel na observância da lei. Quanto aos pagãos que abraçaram a fé, já escrevemos a eles sobre nossas decisões. Abster-se de carnes imoladas aos ídolos, de sangue, de carnes sufocadas e de uniões ilícitas. Versículo 25b, nós temos uma ordem. Abster-se de carnes imoladas aos ídolos, de sangue, carnes sufocadas e uniões ilícitas. Versículo 26. Então Paulo levou os homens consigo. No dia seguinte, purificou-se com eles e entrou no templo, comunicando o prazo em que devia ser oferecido o sacrifício de cada um deles logo após os dias da purificação. Versículo 27. Quando os 7 dias estavam chegando ao fim, os judeus da Ásia perceberam que Paulo estava no templo. Amotinaram toda a multidão e o agarraram. Gritavam: Israelitas, socorro! Este é o homem que anda ensinando a todos e por toda a parte contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele trouxe gregos para dentro do templo, profanando este santo lugar. De fato, antes eles tinham visto Trófimo, o Efésio, junto com Paulo na cidade e julgavam que este o estivesse introduzido no templo.
30. A cidade toda ficou agitada. O povo se ajuntou, apoderaram-se de Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Já estavam prontos para matá-lo quando chegou ao comandante da corte esta notícia: Jerusalém inteira está amotinada. 32. O comandante destacou imediatamente soldados e oficiais e investiu contra os manifestantes. Estes, vendo o comandante e os soldados, pararam de bater em Paulo. Então, o comandante aproximou-se, deteve Paulo e mandou que o prendessem com 2 correntes. Depois, perguntou quem ele era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa e outros outra. Não podendo, por causa do tumulto, obter informação segura, o comandante ordenou que conduzissem Paulo para a fortaleza. Quando chegou junto aos degraus, teve de ser carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois o povo o seguia em massa gritando: fora com ele. Vale a pena a gente pedir a ajuda do Denis. Denis, por que o anúncio da palavra era seguido de perseguições? Nós já vimos que essas perseguições são comuns no livro dos Atos dos Apóstolos. Acontece que Paulo e os outros anunciam a Jesus Cristo e muitas pessoas não aceitam essa mensagem, não aceitam o Cristo e, consequentemente e obviamente, não aceitam as pessoas que anunciam Jesus Cristo e aí começa toda a perseguição. Nós vimos isso em textos anteriores, quando, por exemplo, Paulo, em Éfeso, foi contra o culto à divindade, a uma deusa daquela cidade, e lá anunciou a Jesus Cristo. Acontece que agora Paulo está em território judeu. São os judeus que vão contra Paulo e falsamente o acusam de ir contra a lei de Moisés e de profanar o templo. Mas Paulo não desiste. Sabe por quê? Porque é aquilo que nós já aprendemos no estudo desse livro. Porque o protagonista deste livro, dos Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá coragem e força a Paulo e também a nós de testemunharmos sem medo o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Denis, pela sua contribuição. Hoje a palavra me chamou a atenção logo aqui nos primeiros versículos, quando Paulo ele faz a experiência de ser fiel a Deus, às ordens do Espírito Santo e aquilo que a comunidade em si lhe ensinou para viver aqueles dias quando ele chegou em Jerusalém. Veja, a palavra ela nos ensina a obedecer o Senhor. A palavra nos ensina a viver em comunidade. A palavra nos ensina a nos conhecermos. A palavra nos ensina como sermos fiéis ao Senhor. Que bonito o testemunho de Paulo. Que sofrimento, quanta perseguição. E mesmo assim, ele tinha uma lucidez do que ele deveria fazer, de como ele deveria se comportar e de que passos ele devia dar. Que obra bonita é esta que a palavra ela faz conosco. Primeiro, nos dá lucidez. Que coisa bonita. Porque aquilo que foge da lucidez gera confusão em nós. Precisamos estar lúcidos para termos a clareza de onde queremos chegar e de onde devemos chegar. Depois a palavra nos ensina a viver em comunidade. Que experiência bonita é essa? Ninguém vive sozinho, ninguém é uma ilha. Precisamos aprender a viver em comunidade e a sermos de fato irmãos uns dos outros. E por fim, essa coragem de fidelidade ao compromisso que o Senhor espera de nós. Essa palavra fortalece o nosso coração. E você, como foi provocado pela palavra hoje? Como colocar essa palavra em prática?
Eu vou ficando aqui com as minhas meditações, a minha oração, e eu aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!